Opa, boa noite pessoal, vamos entrando aí, live começando, logo mais estará aqui comigo o Luiz Barbosa, ele é CEO de duas startups referências no mercado dele. Olá, Paulo Gomes, meu grande amigo, Wendel, Valmir, Friedrich, tudo bem pessoal? Deixa eu pegar aqui, cadê o Luiz? Vamos ver se o Luiz está aqui. Luana, seja bem-vinda. Daqui a pouco, aí ó, o Luiz acabou de entrar. Bom, pessoal, espero que vocês estejam. Winnie. Tudo bem, Winnie? Loic, ça va, monsieur? Bom, espero que vocês estejam gostando das lives aí. A princípio tivemos bons feedbacks nas duas primeiras, então espero que a gente possa continuar entregando o melhor para vocês aí. Eu vou convidar o Luiz. Tá aí. O Luizão vai entrar já já. Opa, ó, o Luiz está a versão invisível para não pegar o Covid de jeito nenhum. Opa, ó, mágica. Tá me ouvindo bem aí? Tudo, opa, aqui tudo bem. Tô trocando o trocando o microfone aqui. Ah, show de bola. Pessoal, muito bom estar com você aqui. Já estamos aí na terceira live da Semana do Empreendedor. Ah, pessoal, peraí. Eu vou... Bom, vamos tentar. Talvez eu tenha que trocar de internet, mas vamos tentar aí. Então, deixa eu fazer isso já, porque se tiver que fazer depois vai dar problema, né? Já voltei, peraí. Opa, a Lila entrou, e-mail. Bom, Vou colocar o fone aqui para ficar melhor. pessoal, os dois primeiros dias a gente compartilhou aí sobre a família, a importância de você ver a empresa como uma família, né? E o impacto que isso gera. O Paulo Gomes, que está acompanhando a gente aí, trouxe vários insights de como você pode tratar colaboradores, toda a cadeia de stakeholders, né? Os atores que estão envolvidos na empresa, como uma família efetivamente. O Paulo Gomes ontem deu uma aula para nós de macroeconomia e depois de como transformar isso em ações para o empresário. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Luiz Barbosa, que é CEO de duas startups que trabalham remoto. E esse é um tema que talvez foi o mais relevante aí desde essa crise aí da pandemia do Covid, foi um dos mais impactantes. Muitas empresas que não sabem o que fazer, muitas empresas que talvez ainda não tinham se digitalizado o suficiente para entregar aos colaboradores uma infraestrutura que permitisse eles trabalhar de maneira remota. E eu queria que o Luiz se apresentasse um pouco aí, contasse um pouco da trajetória dele e já começar falando aí por que você decidiu começar as startups remotas, já que eu imagino que foi assim, não sei se você teve uma fase presencial, depois foi para o remoto, então, mas conta aí, Luiz. É um prazer estar com você aí, obrigado pela disponibilidade também. Legal, Harold. Obrigado aí pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui batendo esse papo com você, né? E pessoa que eu admiro bastante aí, tem sido bem relevante aí no meio digital e ajudando muitas pessoas e empresas também. Então, para mim é uma grande honra. Obrigado. Eu sou
Bom, fundei as duas empresas em 2012, 2013 e a gente já nasceu remoto, vou contar um pouquinho o porquê, né? A Inscrição e o A6 são duas startups de tecnologia, são produtos de tecnologia, então isso já facilita bastante você começar, né, você trabalhar já remoto. Mas eu comecei remoto principalmente porque a gente era bootstrap, então começamos com aquele investimento inicial ali seu para começar a validar a ideia e o produto, começando devagar. E eu trabalhava numa multinacional e não podia me dedicar à empresa ainda. Então, era aquelas primeiras ideias que você queria validar ali, então a gente começou plantando aquela semente. Então, as primeiras pessoas, elas já foram remotas, porque a gente não podia ter um lugar, eu tinha um trabalho, eu tinha um foco. Então, trabalhava muito mais, até de madrugada, fim de semana, no início ali, para dar conta e tal. Mas, assim, o gerenciamento já teve que começar sendo remoto e as primeiras pessoas também sendo remotas. E eu sempre fui apaixonado pelo remoto, né? Então, eu já queria desde o início fazer isso funcionar muito bem, mas foi um grande desafio, porque a gente começou assim, sem muitas referências. Aqui no Brasil, principalmente, não tinha referência sobre isso, né? Então, nos Estados Unidos já tinha, mas muito pouco, mas já tinha o pessoal do Basecamp, né, que é a 37 Signals, que começou muito esse movimento. Inclusive, eles têm 2 livros sobre isso que eu recomendo, né? O Remote. Então, a gente começou e a gente foi aprendendo e entendendo isso ao longo dos anos e fomos aprimorando como que a gente tinha que trabalhar e fazer isso funcionar. Então, a gente adquiriu muita experiência na questão da gestão, relacionamento, comunicação, enfim, ao longo de todo esse período para cá. Então, assim, hoje eu estou muito feliz porque a gente tem aí 35 pessoas trabalhando na empresa e todo mundo remoto, todo mundo a comunicação fluindo muito bem. E, por exemplo, em termos de trabalho para nós, com o que aconteceu com o coronavírus, né, assim, todo mundo a partir de um dia ter que se isolar, ter que ficar em casa, não mudou nada para nós, não mudou exatamente nada para nossa empresa, porque a gente já estava assim. Então, todo esse movimento de usar as videoconferências e começar a mudar como a forma de trabalhar, para a gente, na verdade, não teve efeito assim, nesse sentido nenhum, né? A gente já funcionava 100% assim. Então, claro que tem todos os outros impactos em termos de isolamento, família, tantas coisas, mas no trabalho em si, no dia a dia, não mudou nada para a gente. Poxa, que legal. E explica um pouco aí, Luiz, as duas empresas, né, a Atos 6 e a E-inscrição, elas são soluções totalmente digitais? Ou elas têm uma parte presencial, física, alguma coisa assim, algum tipo de entrega que vocês fazem? Como é que é? 100% digital. A inscrição é uma plataforma de gestão de eventos. Então, organizadores de eventos que querem fazer, enfim, qualquer tipo de evento, desde uma conferência, cursos, corridas, enfim, festas, a gente tem de tudo lá na nossa plataforma. Eles vão lá, cadastram o seu evento, faz todo o gerenciamento do evento, desde a sua divulgação, de todas as etapas do evento, desde a sua divulgação, pagamento, credenciamento, certificado no final. Então, a gente tem uma solução completa que ajuda em cada uma dessas etapas, do início ao fim, desde o início do planejamento do evento até o fim do evento. Tá? E o Atos 6 é uma plataforma que nasceu para ajudar igrejas, né? Eu sou cristão e muito atuante na minha igreja como voluntário há muitos anos. E vivi as dores, né? Inclusive o E-inscrição nasceu porque eu gerenciava eventos como líder de jovens na minha igreja. Eu gerenciei eventos por 3 anos lá. E aí eu recebi o valor das pessoas, né, na mão, preenchia uma planilha, fazia aquela organização toda manual, né, o que muitas pessoas ainda fazem. Aí eu falei, isso aqui não tem como. E como uma pessoa de ciência da computação, que estudou tecnologia, apaixonado por criar soluções para automatizar as coisas, depois que eu vi essas dores, eu vi que tinha uma demanda gigantesca, e aí isso começou a nascer essa vontade de fazer uma solução para isso. Então hoje a gente atende aí, nós temos mais de 10 mil organizadores na nossa plataforma, gerenciando seus eventos. Então é muito gratificante, porque a gente vê que realmente aquela dor que eu vivi lá, ajudando muito a minha igreja, e hoje a gente ajuda eventos de todos os tipos, né? E o Atos 6, ele nasceu muito focado em igreja também. Por essa experiência minha, é uma plataforma, é um RP
para gestão de igrejas, então nós temos vários modos de gestão financeira, gestão da membresia, comunicação, e um aplicativo focado para igrejas também, que está sendo muito procurado, principalmente agora. A demanda cresceu bastante, né? Porque é a plataforma que ajuda muito as igrejas se manterem unidas, conectadas, nesse momento de isolamento aí. Então, basicamente, um resumo aí das nossas plataformas é esse. Sim, legal, legal. Deixa eu perguntar. Primeiro, eu já queria trazer um insight aí, pessoal, que está sendo recorrente nas conversas aqui da Semana do Empreendedor Criativo, né? É esse olhar que o empreendedor tem às dores. É muito comum aí tanto o Paulo Gomes, o Paulo Oliveira, o Luiz aqui conversando com a gente, todos eles tiveram uma experiência corporativa, né? Mas a gente pode ver que todos eles perceberam uma dor que talvez os encantou mais do que o dia a dia do trabalho, né? Eu acho que esse é o primeiro grande insight assim, do grande empreendedor, é você ter esse olhar para as dores muito forte, e não só olhar, mas a vontade de agir, né? E aí, deixa eu te perguntar, Luiz, já colocar um pouco de fogo aí na conversa. Eu sei que não é o seu caso, mas você acha que uma empresa que não tem entregas digitais, ou não é uma solução digital, ela consegue ir para o trabalho remoto, não sei assim, com tranquilidade ou não? Tá, claro, depende muito da natureza, né? Uma fábrica talvez hoje não consiga ir para o remoto, mas amanhã, quem sabe? Mas o que você pensa disso, cara? Bom, eu acho que depende muito da natureza realmente da empresa, né? Hoje, por exemplo, a área do varejo, restaurantes que estão sendo impactados agora, assim, é muito complicado você trabalhar remoto, não tem jeito, né? Talvez ali algo mais administrativo, dá para fazer, mas o core do negócio tem que ser ali físico, não tem jeito. Muitos outros tipos de negócios também. Mas o número crescente de empresas digitais é estrondoso, o número de startups, de tecnologia, e empresas que são do segmento que tem alguma entrega, mas eles também trabalham com tecnologia. Eu acredito muito no remoto. Já me perguntaram assim, quando a sua empresa tiver, sei lá, 100, 500, não sei quantas pessoas, você acredita que ainda vai ser possível gerenciar remoto, ou é só uma contingência que você está ali porque começou assim? Não, eu acredito muito no remoto. Eu acredito muito no remoto. É claro que para uma empresa que ela é 100% digital, facilita bastante, né? É diferente, né? A GitLab, por exemplo, é uma empresa que tem dezenas de milhares de funcionários espalhados no mundo inteiro, mas ela é uma empresa de tecnologia, 100% remota também. Então, assim, é um caso de que você pode escalar muito a quantidade de funcionários e trabalhar com eficiência remoto. Mas é claro que um segmento diferente tem um pouco mais de dificuldade, depende do que realmente ele tem que ser feito no físico ali, né? Um atendimento, por exemplo. Uma loja de shopping, você pode ter agora, você tem o Omnichannel, por exemplo, que você tem muita coisa acontecendo online, né? O e-commerce integrado com as lojas físicas. Você pode ter muitas pessoas da tua empresa 100% remoto, mas o que está ali físico vai continuar, não tem jeito, né? Então, sim. É a forma que eu vejo. Quais são as vantagens que você vê aí? Por que você diz que se a sua empresa chegar a 500 pessoas, você gostaria de continuar no remoto? Quais são as vantagens que você vê? O remoto ele é apaixonante, cara. São muitas vantagens. A primeira vantagem do remoto é qualidade de vida. Então, você oferece uma qualidade de vida para os seus funcionários que ela no mundo atual, principalmente nas grandes cidades, diria no Brasil, talvez até já médias cidades, com violência, trânsito, tudo isso é fantástico. As pessoas adoram. Você vê assim, alguns momentos que a gente está passando uma crise agora, mas nós passamos outras crises antes que, por exemplo, chuvas muito fortes, nós passamos aí nesse ano, no ano passado, passamos outros momentos como a greve dos caminhoneiros. A gente teve algumas crises que a nossa empresa, as pessoas falam assim, nossa, graças a Deus, cara, que bom que a gente trabalha remoto. E no dia a dia também, as pessoas que já estão trabalhando aqui, como por exemplo, tem que pegar um trânsito numa cidade grande.
estão acostumadas a trabalhar de casa, ela tem que pegar um trânsito, fica 1 hora no trânsito, 1 hora e meia, 2, elas, assim, você entende quanto de benefício, quão bom é você poder trabalhar remoto. É muito bom. Aí você reduz custo, né? Além da qualidade de vida, você reduz custo, as pessoas são mais produtivas. Você numa grande empresa, ou numa empresa corporativa, assim, que não é remoto, você tem muita interrupção do seu trabalho, muito ruído. Principalmente hoje, a maioria das empresas é muito horizontal ali, as baias, tudo muito aberto. Então, as pessoas param muito para ficar conversando. Às vezes é uma coisa produtiva de um, mas está atrapalhando o outro por causa de ruído. Então, você tem uma concentração muito maior no remoto, uma capacidade de você focar no que você precisa fazer, né? Então, assim, eu acredito muito no remoto e sou apaixonado pelo remoto. Mas demanda uma certa disciplina, né? Porque eu sempre tive um pouco de dificuldade, vou confessar aí. Por isso que eu até te chamei para ver se eu também aprendo um pouco do que fazer, né? Porque eu sempre tive um pouco de dificuldade, apesar de ter essa distração do dia a dia no trabalho, em casa você pode ter essa distração também, né? Eu, por exemplo, tenho meus cachorros aqui e tal, adoro ficar com eles, brincar, não sei o quê. Aí é bom porque economiza, mas tem uma jornada talvez aí de alimentação diferente, né? Vou tomar um café da manhã, vou fazer não sei o quê, vou almoçar, vou tomar um café da tarde, sabe? Como é que você tem conseguido fazer essa gestão com as suas equipes, na sua vida mesmo, para conseguir garantir que o remoto seja um sucesso e produtivo, assim? Legal. Bom, a gente fala muito aqui da questão do remoto, que ele envolve liberdade e responsabilidade num nível muito alto, né? Então, você tem uma empresa tradicional, geralmente um horário para chegar, um horário para sair, então você tem menos liberdade, né? Então, aqui, no remoto, você tem mais liberdade, questão de horário e tudo, né? Mas você também tem mais responsabilidade. E aí é questão muito da cultura da empresa, que eu acredito muito que faz total diferença na questão do remoto. Assim. Se você tem uma cultura que você é muito controlador, um gestor que é muito controlador, um gestor que quer saber exatamente as horas que cada pessoa trabalha, né? Fazer microgerenciamento não funciona no remoto. No remoto você precisa realmente ajudar as pessoas com técnicas para poder trabalhar bem, mas assim, um ponto principal é autogerenciamento, autorresponsabilidade. Isso é exigido de todos aqui na empresa. E você ajuda as pessoas a crescerem, porque as pessoas não ficam dependendo de alguém falar com elas o que elas têm que fazer, elas têm proatividade. O remoto, ele te estimula a você também ajudar a pessoa a crescer profissionalmente nesse sentido e crescer com a sua autorresponsabilidade. Isso é muito importante. Tem pessoas, por exemplo, que não se adaptam, é uma questão de perfil também. Tem gente que precisa ter várias pessoas do lado dela para ela conseguir ser produtiva. Entende? Tem gente que realmente não se adapta. Então, a gente amadureceu muito, evoluiu muito no nosso processo de contratação. A gente consegue identificar, né, e pegar isso mesmo no processo hoje de contratação. É claro que, às vezes, uma vez ou outra, você acaba errando, mas assim, a gente também fala muito sobre esse assunto aqui, né, o tempo todo. Então, tem a técnica Pomodoro também, que o pessoal às vezes faz reuniões e divulga e bate papo para o pessoal poder usar. Você começar o seu dia já organizando as suas tarefas pendentes, o que é o seu principal plano daquele dia. Então, se você não começar o dia, você não sabe exatamente o principal objetivo seu com aquele dia, a chance de você se perder no meio do caminho é grande. Realmente tem suas distrações no remoto também. Então, autogerenciamento, autorresponsabilidade, assim, e essa questão da organização do seu foco é muito importante. Tá. E quando você fala assim, de você dar liberdade e tal, você ajuda os seus colaboradores a montar esse cronograma, essa organização, ou é totalmente deles assim, ó, você tem lá o macro objetivo da empresa e pronto, eles se viram. Como é que é isso aí? Legal. Boa pergunta. O remoto, para ele funcionar, é você assim, ter liberdade no nível mais alto, como eu falei, né? Não é largar as pessoas para lá e
e beleza, vai funcionar. Não. Mas o primeiro aspecto importante é você dar uma direção macro, uma direção estratégica. Então, por exemplo, hoje a gente usa aqui com a nossa principal ferramenta, a nossa metodologia de definição de metas e planejamento estratégico, ela vem de OKRs, né? Uma técnica que já está sendo muito usada no Vale do Silício e a gente já implementou aqui na empresa e já funciona muito bem para a gente. Então, ali você dá uma diretriz macro do plano estratégico do ano da empresa, então as pessoas sabem onde a gente quer chegar, quais são os nossos principais objetivos e metas numéricas, como você mede para você chegar lá. Então não é uma coisa assim, é um objetivo subjetivo, vamos dizer assim, que fala o que você quer, mas ele tem os seus KRs, né, que é a parte mensurável da OKR, que são os KRs, os KRs, que definem exatamente o que você quer alcançar. Então são X vendas, são X de faturamento, Y de clientes, e tudo bem definido. Então assim, e essas metas anuais, você tem a quebra delas nos seus objetivos trimestrais, que a gente chama de OKRs táticas de cada time. Então, os times sabem de maneira estratégica no ano que a gente quer alcançar, e também trimestralmente a gente acompanha essas metas. E a gente, além disso, eu estou explicando de maneira bem macro aqui a metodologia de OKRs para todo mundo. Né? O que fecha isso aí, vamos dizer assim, de maneira bem macro, claro, são os check-ins semanais, ou seja, toda semana todo time avalia, em uma reunião de 20 minutinhos, cara, como que a gente está em relação às nossas metas? A gente está verde, amarelo, vermelho, como é que tá? Estamos com o nível de confiança que a gente vai alcançar? Show de bola. Estamos com alguma dificuldade? Que ações que a gente tem que tomar diferentes para a gente poder alcançar aquela meta? Então, basicamente, assim, essa metodologia ajuda muito você dar uma visão clara de para onde você quer ir. O pessoal precisa disso. Além disso, você tem assim, uma proximidade dos gestores de cada equipe que é necessária para que esse acompanhamento seja feito. Nós temos os one-on-ones, que são reuniões 1 a 1, cada gestor faz com um certo período com os seus diretos, né, para saber como que as pessoas estão, né, não só a questão da meta, mas também da vida das pessoas, se tem algo impactando ela ali, alguma dificuldade que ela está tendo, enfim, ajudá-la nessa alguma questão de organização, né, ou até uma questão do remoto, estou com dificuldade de focar por causa disso, e aí, ali numa reunião de one-on-one, ele vai dar dicas, vai dar ajuda para aquele funcionário conseguir chegar onde ele quer chegar. Mas a grande diferença é foco em resultados, não é foco em controlar horas. O remoto é impossível fazer microgerenciamento e não faz sentido. Essa é a grande diferença. Focar em resultados. Isso tem muito a ver com a cultura, né, da empresa. Você não muda isso da noite para o dia. Essa é a diferença. Menos micromanager e tal, foi tranquilo essa transição, ou você teve que se adaptar também, se forçar esse lance de não controlar horas e controlar resultado? Como é que foi? Não, para mim não foi difícil a questão conceitual, porque eu sempre gostei disso. Eu vi já muita improdutividade na minha carreira profissional com a questão de querer controlar horas, sabe? Eu vou marcar uma reunião tal hora da manhã para garantir que todo mundo está aqui. Eu vou, sabe, uma gestão assim, do tipo, eu vou fazer uma reunião no fim do dia para todo mundo ficar aqui, ou depois do horário. Sabe, ações assim não fazem sentido nenhum no remoto. Então, você querer controlar horas é uma gestão, para mim, das antigas, tradicional. Eu nunca acreditei nessa gestão. Então, para mim, foi muito gratificante conseguir colocar em prática no remoto uma gestão que foca em resultados mesmo, que é o que interessa. Não importa se a pessoa trabalhou 10 horas, 2 horas, 3 horas, você não tem um objetivo, a empresa não precisa chegar em algum lugar, isso é o mais importante do que tudo. Né? Então, assim, para mim não foi difícil. Agora, é claro que ao longo desses anos, a gente errou muito, a gente aprendeu muito, a gente mudou, foi regulando as coisas, foi uma evolução ao longo desse tempo aí para a gente conseguir chegar lá, entendeu? E tá bem maduro hoje nesse modelo aqui dentro. Entendi. Deixa eu voltar um pouquinho no OKR ali.
Luiz, que é o seguinte, muita gente ouve falar aí, é um negócio que está bem difundido, digamos assim, né, pelo menos no mundo da tecnologia, mas assim, o OKR, o OKR como um todo e tal, é você e talvez a sua liderança que monta e depois distribui, as pessoas que vão receber esse OKR, os objetivos e as metas que elas têm, elas participam da construção dessas metas? Como é que é? Participam da construção das metas, com certeza. Esse é um dos pilares da OKR. Ele é uma construção participativa. É claro que ela é participativa a partir de uma estratégia em que você faz junto com o seu board, junto com os principais gestores da empresa. Mas a construção, inclusive, das KRs, a construção depois das OKRs táticas, principalmente cada time, é feito pelo time, né, e validado pelo gestor, com o objetivo de chegar naquele objetivo estratégico. Então, a participação da equipe é fundamental aí nesse modelo, né? O que faz o engajamento ser muito maior. Tem alguém na empresa... Oi? Desculpa. Isso faz com que o engajamento seja muito maior, né? Então, você simplesmente não define uma coisa de cima para baixo e fala assim, é isso e acabou, né? É muito diferente. Sim, claro. Eu não tenho como mostrar aqui, né? Até podia ter pensado nisso, mas tem uma curva de um livro que eu gosto muito, chamado A Quinta Disciplina, que eu recomendo aí para quem tiver interesse, for mais literário, digamos assim, né? Mais entusiasta da leitura. Mas tem uma curva lá nesse livro que mostra como que as pessoas... as formas de você gerar engajamento ou envolvimento de uma equipe ao construir uma visão. E aí ele dá uma escala de 5 itens, né? O primeiro item é você falar. Então é você simplesmente chegar para a pessoa e falar assim, ó, é isso que vai acontecer, tipo, sei lá, essa é a tua meta, pronto. É o nível mais baixo de engajamento que ela tem. E aí ele vai passando de conceito a conceito, vendendo conceito, trazendo uma consultoria, etc. E o nível mais alto de engajamento que as pessoas têm, principalmente com uma visão estratégica de negócio, é a cocriação. Eu acho que esse lance que você falou tem muito a ver com isso, né? O OKR, ele tem lá a visão macro, mas ele é co-criado pelas pessoas que vão estar trabalhando com essa metodologia. Tô mais ou menos certo? É isso aí, é isso mesmo. Perfeito. Essa legal. Participação é fundamental. E assim, existe algum gestor, ou você, não sei, que ele é dono desse OKR, que ele faz a revisão tal, ou é mais assim, da pessoa e aí one-on-one com o gestor dela? Ou existe alguém que tem uma visão macro assim, desse OKR e vai, tipo, sei lá, cobrando e tal? Legal. Bom, a gente tem empresas que implementaram OKRs com OKRs individuais, tá? Então, cada pessoa tem suas OKRs individuais, também desdobradas das OKRs táticas dos times. Nós aqui, não, nós decidimos fazer as OKRs apenas táticas. Então, é um objetivo do time. Nós não temos objetivo individual. É claro que, dentro daquele objetivo do time, você pode ter uma parte daquele time focada em algumas ações para atingir aquela OKR específica, outra OKR, então todo mundo junto buscando o mesmo. Então depende aí de cada detalhe, de cada time, mas nós preferimos implantar, testamos assim, exatamente para não fazer mais microgerenciamento e ficar ali em cada pessoa acompanhando uma meta muito específica dela, e também para você promover mais a colaboração, de todo mundo entender que isso aqui é do time, então nós todos juntos vamos alcançar esse objetivo. Então a gente definiu somente até o nível tático que é de cada time. Mas tem empresas que possuem OKRs individuais também, tá? Senão você está basicamente tentando enganar os colaboradores. Não, a gente é um formato novo. Isso aí é muito comum. Gente, eu já vou dar uma dica aí, né? Tem uma frase que eu gosto muito, o Paulo também gosta, né? Ele falou na primeira live lá, o Paulo Gomes, de uma semente de cooperativa de táxi não cresce um pé de Uber. Entendeu? Então, tem muita empresa que ela quer fazer o quê? Opa,
Tipo, é outra semente, entendeu? É outro modelo mental, outras métricas, como o AKR, por exemplo. Então, tem muita empresa que olha assim, olha isso que o Google, que essas empresas estão fazendo, olha que maravilhoso. Vamos fazer aqui. Mas eu não quero perder o meu controle, eu não quero perder o meu formato e tal. Então, eu vou adaptar aquilo ali para manter a minha estrutura igual. Pô, mas daí você não está promovendo uma transformação cultural, efetivamente, entendeu? Esse é um dos grandes erros que eu vejo aí em grandes empresas. E, Luiz, compartilha com a gente, assim, você falou que é bom a pessoa acordar já sabendo o que ela tem que fazer no dia. Como é que seria uma jornada ideal de uma pessoa que está no trabalho remoto? Whatever, se ela trabalha da meia-noite às 5, porque ela prefere, né, doida, ou se ela prefere trabalhar de manhã cedo e tal. Mas qual seria a jornada que você recomenda, assim, ou que você vê melhor resultado dos seus colaboradores? Bacana. Bom, não tem uma regra fixa, tá? Até que se a gente fizer uma regra fixa, acho que a gente priva muito dessa liberdade que a gente falou. Mas como é que eu vejo esse ponto? Cada pessoa tem, até a questão de química de cada um. Tem gente que de manhã, por exemplo, tem um rendimento absurdo. Tem gente que de madrugada ele tem uma produtividade incrível. Então, assim, você tem algo que é pessoal aí nisso. Então, o melhor é a gente conseguir respeitar ao máximo isso e aproveitar ao máximo isso dentro de certas limitações também, por exemplo. Então, cada time ou cada área ela tem uma função diferente. Se você for pegar um suporte, você não tem como dar liberdade para o suporte de trabalhar de meia-noite às 6, porque as pessoas que vão chamar o suporte no horário comercial é o grande volume dos teus chamados. Então, assim, então você tem a liberdade, mas você tem as suas restrições que você tem que trabalhar de acordo com cada área e o trabalho de cada um. E a gente tem algumas reuniões pré-fixadas, como essa do check-in que eu te falei, e algumas outras, né? Cada área tem as suas, vamos dizer assim, reuniões específicas, tá? A gente tenta sempre avaliar se essa quantidade de reuniões está aumentando. Isso é um ponto, porque a gente já teve um momento aqui que a gente parou e falou, gente, nós estamos com muita reunião. Isso é ruim para o remoto. Isso atrapalha a produtividade do remoto. Então, a gente sempre, de tempos em tempos, faz uma análise para ver se tem reuniões que a gente pode deixar de fazer, que a gente pode englobar numa ou outra, ou simplesmente só trabalhar, só comunicar de maneira assíncrona sobre aquele assunto, que é um ponto que eu vou falar depois, que eu acho que é um dos pilares aí do remoto. Mas, então, assim, cada pessoa tem os seus momentos, vamos dizer assim, que são mais produtivos, e você tem que aliar isso às necessidades da empresa. Então, o que a gente faz? A gente dá uma liberdade, mas cada gestor organiza ali com o seu time como isso vai funcionar. Um desenvolvedor, por exemplo, de software, ele tem uma liberdade maior, naturalmente, porque ele tem os seus sprints, suas organizações de entregas, e ele não necessariamente tem que estar trabalhando durante o dia. Ele pode trabalhar no fim de semana, ele pode trabalhar de madrugada, ele pode trabalhar em qualquer horário, né? Agora, ele tem algumas reuniões que a gente faz de planejamento da sprint, por exemplo, uma reunião, onde a gente vai definir a prioridade ali para aqueles próximos dias. Então, é remoto, é liberdade, mas espera aí, ele tem que estar nessa reunião. Então, ele tem que estar participando lá. Entende? Então, a gente alia muito dessa forma e conciliando isso com as necessidades da empresa, mas dando o máximo de liberdade que é possível dentro desse contexto. Entendeu? Basicamente é isso. E você falou a comunicação assíncrona. Sim. Pergunta aí, depois eu falo da comunicação assíncrona. Não, era justamente a comunicação assíncrona que eu ia comentar. Pode já emendar aí. Legal. É porque um dos aspectos que eu considero fundamentais para a produtividade do remoto é realmente você maximizar a comunicação assíncrona. Isso é uma outra ruptura para empresas tradicionais. Por quê? Você quer falar com pessoas. O que você faz? Junta todo mundo numa sala de reunião. Gente, nós temos que falar de um assunto tal. Vamos para a sala de reunião. Aí fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas discutindo o assunto, né? Com várias pessoas. Às vezes são pessoas que não precisam estar ali, pessoas que tinham outra prioridade naquele momento, que foi chamada de última hora.
para participar daquela reunião, e aí tinha um outro compromisso, teve que mudar, cancelar ou deixar de fazer, enfim. Então, as empresas estão muito acostumadas com a comunicação síncrona, que chamou ali, todo mundo vão falar ali. E a comunicação assíncrona é muito mais produtiva, e no remoto ela é essencial. Por quê? Você não sabe o que o outro está fazendo agora nesse momento. Você não está olhando para ele se ele está sentado na cadeira dele ou o que ele está fazendo. Então, a gente usa, por exemplo, aqui o Slack como ferramenta, que eu indico muito, para comunicação assíncrona, é a nossa principal ferramenta. Tá? A gente usa também aqui o Basecamp como ferramenta para gestão de projetos, que a gente faz. Então, são duas ferramentas que a gente usa bastante. O Slack é principal, comunicação assíncrona. Então, a gente tem ali canais. Você tem ali canal do marketing, canal de desenvolvedores, do UX, canal de suporte, times juntos. Então, você tem ali... E a gente sempre fomenta, inclusive a gente analisa a estatística para ver, por exemplo, a porcentagem de conversas que está sendo feita diretas de uma pessoa com outra. E a quantidade de conversas que está sendo feita nos grupos, nos canais. Para a gente motivar e sempre lembrar, gente, vamos conversar nos canais, porque você motiva a transparência, você coloca todo mundo na mesma página, né? E você não fica falando só um com o outro, depois um outro com o outro. Então, todo mundo já fica ali sendo informado muito rápido e você não espera que aquela pessoa responda para você naquela mesma hora. Esse é o ponto do assíncrono. Então, você comunica por ali e aguarda aquela pessoa, ela vai te responder assim que ela estiver disponível e aquela conversa vai fluir, né? Então, isso é essencial para o trabalho remoto funcionar. Sim, sim. Uma coisa que me incomodava muito no meio corporativo é aquele lance assim, as últimas experiências que eu tive, estava começando essa onda de ferramentas remotas, né? Primeiro, as empresas elas são muito presas ao ecossistema Microsoft, né? Isso já me incomoda um pouco. E aí no começo tinha o Microsoft, era Microsoft Conversation, era alguma coisa assim, era antes de virar o Skype, de eles comprarem o Skype e tal. Aí depois eles compraram o Skype. E agora a maioria das empresas está no Teams aí, né, as grandes corporações. E aí você vai lá, logo que eu peguei essa onda de começar para essa comunicação assíncrona, como eu já vinha do meu dia a dia ali de usar Mirk, QC, tudo mais, ICQ, para mim era natural, né? Vou conversar aqui e pronto. Aí, assim, você manda mensagem para a pessoa, e isso é até hoje, gente. Eu faço vários projetos aí de transformação em grandes empresas e tal. Você vai lá, manda uma mensagem para a pessoa, numa ferramenta dessa síncrona, e ela fala assim, me valida ou documenta por e-mail. Cara, eu fico revoltado com isso, cara. Pô, eu já estou falando com você ali justamente para a gente ter uma agilidade na solução de um problema, alguma coisa assim, entendeu? Aí a pessoa, não, me documenta por e-mail. Cara, como se o e-mail fosse um cartório, entendeu? E como se as pessoas adorassem o cartório. Eu adoro o cartório, entendeu? É incrível isso. As corporações têm muito isso, assim, tudo tem que formalizar. Tudo tem que formalizar. É bizarro. A gente usa o e-mail aqui. Isso é interessante que você falou, porque a gente usa o e-mail aqui, mas assim, é muito baixo, é para pouquíssimas coisas. Sabe? Vai enviar um contrato por e-mail, formalizar algo que realmente precisa ser formalizado, mas a conversa do dia a dia aqui, que flui, zero e-mail. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o Slack, quando entrou no mercado, ele se tornou, na época, a startup mais rápida a alcançar o status de unicórnio, que é a startup que vale $1 bilhão, tá? De tão impactante que foi a proposta da ferramenta deles, que eles construíram, é muito legal a história deles, né? Porque eles eram uma startup e eles não gostavam de nenhuma ferramenta de comunicação, então eles criaram a própria. A startup que eles tinham quase faliu, e aí os caras falaram assim, olha, para os investidores não perder totalmente dinheiro, eles falaram, olha, a gente criou a nossa ferramenta de comunicação interna aqui, quem sabe a gente pode tentar promover isso aqui e ver o que dá. Assim, pelo menos, vocês não saem com queimado todo o dinheiro, né? Eles já tinham alguns milhões recebidos de investimento, e aí essa ferramenta bombou assim, no mundo inteiro, e quando
quando grandes empresas começaram a adotar, eu lembro que tinha uma métrica aí, sei lá, uns 2 ou 3 anos depois que eles nasceram, que diminuía 83% o número de e-mails que as empresas trocavam quando passava a inserir Slack no dia a dia das pessoas, assim. Que é incrível, né? Para mim é uma vitória do ser humano conseguir diminuir e-mail no contexto do dia a dia, do trabalho, né? Então essa ferramenta é super poderosa, eu uso ela anos e adoro também. O legal é que eu acho que não só e-mail, mas muitas reuniões que você deixa de fazer, não precisa fazer, e você evita ali várias pessoas juntas na mesma sala, no mesmo lugar, geralmente sendo muito improdutivo. Então, realmente é uma virada de chave, muito, muito boa. Não, total. Essencial. Que eu achei engraçado que quando começou essa crise aí, saiu um meme que falava assim, essa crise está mostrando que muitas reuniões poderiam ser um e-mail. Eu pensei, porra, esses caras ainda estão com o mindset errado, porque essa crise deveria estar mostrando para eles que muitas reuniões poderia ter sido um tweet mandado numa ferramenta como Slack, entendeu? Que já pulava tanto a reunião quanto o e-mail, né? Então, é engraçado, como o pessoal ainda está preso em umas estruturas, né? Eu falei até com um amigo meu. E aí... Eu falei com um amigo meu esses dias, ele falou assim, eu já tô vendo aqui quantas reuniões que as pessoas aqui da empresa pegavam voo, ele é responsável na área do setor de medicamentos, América Latina, de uma empresa aqui. E ele falou assim, como que eu já percebi claramente tantas reuniões que funcionários meus pegavam voo para ir para outro lugar, para fazer uma reunião. Que é óbvio que não era necessário, entendeu? Sim. Olha exatamente. O custo. Só que a gente estava preso à estrutura, né? Exato. E essa crise está mostrando, e assim, vai mudar essa realidade das empresas. Elas vão entender isso. Por causa da crise, elas vão entender que é possível e isso vai gerar uma mudança de comportamento, eu creio, assim, drástica nesse sentido. Né? Eu ouvi uma frase muito legal aí de um autor brasileiro que ele falou o seguinte, que o mundo ele estava vivendo com uma febre de 37 graus. Então a gente tinha vários problemas acontecendo no mundo, só que estava ali 37 graus, você não precisa se preocupar muito, tal, os cuidados meio básicos. E de repente veio essa crise do Covid, colocou a febre do planeta em 40 graus. Então a gente viu que o sistema de saúde está destruído, que o sistema econômico não funciona se parar, que as empresas faziam um monte de reunião inútil, entendeu? E aí agora a gente está sendo obrigado a se mexer, porque com uma febre de 40 graus tu precisa resolver o problema, entendeu? Eu achei muito legal essa comparação que ele fez aí, e é verdade, né? E aí, Luiz, você falou aí do Pomodoro, mas super rapidamente, né? Falou de OKR. Quais são aí os métodos, técnicas que você propõe, que sei lá, os seus colaboradores usam, que você recomendaria para as pessoas que estão ouvindo a gente aí para fazerem um melhor uso do trabalho remoto? Bom, além desses aspectos que eu já mencionei, um outro ponto que a gente não falou aqui ainda é a questão da saúde das pessoas. Isso é muito importante também, você ter um ambiente, tá? Você ter um ambiente preparado para que a pessoa trabalhe de maneira que não vá prejudicar a saúde dela. Assim, às vezes você, por um detalhe de como a pessoa está trabalhando, ela pode ter uma LER na mão, por o apoio da mão dela não está corretamente, por exemplo, tem um problema. Você pode ter dores na coluna porque a sua cadeira não está na altura regulada para você, ou você não tem um apoio, né, no seu pé para que você fique ali bem organizado. Outra coisa, estou falando mais de ergonomia aqui porque é um item que inclusive gerou, a gente tem um link no nosso blog, não sei se tiver alguém da empresa aí assistindo, quiser mandar a gente tem um artigo que fala só sobre isso, no nosso blog da inscrição, baseado em dicas que nós trocamos, nós paramos um dia só para trocar isso, cada um falando o que está fazendo, né? O que fez para melhorar assim, da nossa empresa, que fez para melhorar a sua ergonomia, melhorar o seu conforto no seu ambiente de trabalho. Então, assim, o outro ponto é a altura do seu monitor, né? Para a altura dos seus olhos. Se você tem um monitor muito baixo, você trabalhar muito assim, abaixando a cabeça, você vai ter um problema grave aqui, né? Na sua cervical. Então, assim,
São vários detalhes. Você tem um ambiente em que você consiga trabalhar com menos ruído. Então, por exemplo, você planejar, mesmo que seja bem simples, mas um escritório, né? Mesmo que seja uma cadeira com a mesa mais bem organizada no seu quarto, num ambiente em que você não vai ter ali gente passando o tempo todo ou muito barulho. Então, a gente tem até um manifesto sobre isso aqui, e aí um dos itens do nosso manifesto, deixa eu ver se eu acho aqui, vou falar para você que ele só fala sobre isso, né? Então ele fala assim: trabalhe de onde você quiser, avalie os lugares respondendo às perguntas abaixo, né? Esse lugar te ajuda a ter menos distração? Esse lugar te mantém conectado ao time? Então, ou seja, você tem que estar online, você tem que estar, enquanto você está trabalhando, você tem que estar olhando para você estar conectado com as pessoas do time, né? Esse lugar é confortável para você passar horas trabalhando? Claro, você também tem aí na técnica, né, do Pomodoro, por exemplo, você para de tempos em tempos, 5 minutos ali, porque você precisa levantar. Se você trabalha sentado, você precisa levantar várias vezes, caminhar. Você não pode ficar sentado às 8 horas de trabalho, 10 ou 6 horas. Você tem que levantar. Às vezes fazer ali um alongamento, né? O alongamento é muito importante. Então, esse item do ambiente de cada pessoa é fundamental para que ela também tenha qualidade de vida no remoto, não só porque ela está em casa e não precisa se deslocar, né? Mas por ela ela tem que estar bem ali. Um outro aspecto também é a questão de você se preparar. Por exemplo, você não precisa vai colocar uma roupa específica, sei lá, um traje, tipo um terno e tal, nada a ver. Mas você precisa tirar o pijama. A gente recomenda que você não trabalhe de pijama, recomenda que você escove os dentes, como se você estivesse indo trabalhar fora. Você faça algumas coisas básicas da sua rotina para que você também sinta, eu entrei aqui no meu trabalho, sabe? Coloque uma roupa adequada, uma camiseta normal, tudo, não estou dizendo nada né? Mas que você faça uma espécie de ritual para que mentalmente mesmo você sinta, poxa, cheguei no meu trabalho, e aí você consiga separar bem isso, né? Assim, eu estou aqui agora trabalhando. Então, isso é muito importante, né? Bom, o que mais? Acho que esse ponto de ergonomia é muito importante. Saúde e tudo. Tá. Legal. Legal você ter comentado sobre você colocar esse mindset que você está trabalhando, porque quando eu comecei a trabalhar remoto, eu era bem assim, tipo, eu saía do quarto, descia no sofá, tava lá, eu e minha esposa tomava café junto no sofá, botava Netflix, eu ficava no celular, às vezes pegava o computador, tal, ainda pijama, tal. Cara, eu vi assim, sei lá, deu uns 3 dias que eu vi que aquilo não funcionava, entendeu? Aí eu comecei a fazer justamente isso. Eu acordava, tinha lá a minha rotina matinal normal, e depois, quando eu ia entrar para o trabalho, eu fechava a porta do quarto, montei ali tipo um formato de escritório na mesa, e ligava um som, trocava de roupa, e botava tipo uma roupa de trabalho mesmo, não era terno também, mas era, pô, vou trabalhar agora. E aí eu ficava, entendeu? E é interessante que uma vez eu comecei a aplicar o Pomodoro, porque eu tinha muita dificuldade, assim, como várias vezes eu já trabalhei, por exemplo, com dados, né? E aí, putz, você faz aquele trabalho muito matemático e tal, parece dar uma fritada no cérebro, assim. Aquilo eu cansava muito, né, mentalmente. E aí eu descobri o Pomodoro, comecei a usar. E eu comentei um dia na empresa que eu trabalhava, lá, eu estou usando Pomodoro, tal, não sei o quê. Aí ele dá esses intervalos de 5 minutos, né? O cara parou assim, fez uma conta. Então você está trabalhando só 6 horas agora, não está mais trabalhando 8. Eu falei, cara, eu estou entregando mais resultado. Tipo, que mentalidade é essa, né? E como se você já não parasse para ir tomar água, para ir no banheiro, para ir não sei o quê, só que ali você está fazendo de forma estruturada. Às vezes, no dia a dia, se você não faz na forma estruturada como o Pomodoro propõe, você vai lá, vai tomar um café e fica 10 minutos, 15 minutos conversando com uma pessoa que você encontrou ali no corredor e tal, para quem não trabalha em casa, né? A mesma coisa quando você está trabalhando em casa, beleza, cansei, agora vou, sei lá, assistir o Netflix. Daí você perdeu 1 hora, entendeu? Enquanto que ali no Pomodoro você tem essa estrutura
E aí tem vários aplicativos. Eu uso um aqui, quer ver, bem legal. Vou ver se eu consigo mostrar na tela para vocês aqui, ó, para fazer o Pomodoro, que eu acho muito massa que ele tem uma pegada meio gamificada, quer ver? Esse aqui, ó. Veja se vocês veem aqui uma plantinha. É o Forest, tá? É tipo uma planta o desenho dele. Legal. E aí é legal porque, primeiro, o seu celular ele bloqueia, então se você sair, ele dá uma... Se você tentar sair do aplicativo, ele dá uma vibrada. Então se você trabalha no computador, é legal, ele fica contando o tempo ali, e ele constrói, você planta uma semente e vai crescendo a árvore, entendeu? Então se você não termina o Pomodoro, tipo, sei lá, sai, vai fazer outra coisa tal, ele corta a árvore, entendeu? É como se você tivesse... Isso é muito legal. É muito legal, tá? Você fica bem empolgado ali em Te motiva, plantar a árvores, sabe? te motiva a alcançar o que você definiu, né? Isso é muito bom, essas ferramentas. Exato, exato. É Legal muito demais. legal, eu achei a lógica deles muito inteligente. Ô Luiz, teve uma pergunta aqui mais para cima, aqui no começo, que foi a seguinte, foi até o Paulo que teve na nossa primeira live que perguntou, como é que é a remuneração da sua equipe? O formato deles é CLT, a remuneração tem é atrelada à OKR, é um salário normal, como é que é? Explica aí essa parte um pouco mais de gestão aqui, pesada. A maior parte da nossa equipe, ela trabalha com variável, tá? Então você tem um fixo, um variável, muito atrelado a essas metas. Não 100% da equipe, mas grande parte da equipe tem uma parte do seu salário baseado em metas, e aí, né, de acordo com o atingimento das metas, você tem bônus e tudo mais. Então depende, claro, de cada equipe, isso um pouco maior, um pouco menor. Então imagine que o variável da equipe de vendas é maior que o restante, porque é o natural, né? Então, você tem a equipe de desenvolvimento, por exemplo, que não tem variável, porque não faz muito sentido você atrelar isso à equipe de desenvolvimento. Então, mas a maior parte da empresa, a maior parte da empresa trabalha dessa forma, tá? Como a gente nasceu remoto e a gente cresceu assim remotamente, então a gente não teve que fazer essa virada. Um outro aspecto do remoto que eu não mencionei você pode ter na empresa pessoas de qualquer lugar. Então nós temos hoje pessoas em 11 cidades, inclusive na Alemanha, trabalhando na nossa empresa. Então assim, nós temos pessoas de todas as regiões do Brasil trabalhando aqui. Então esse é um outro benefício que eu tinha esquecido de falar, e você falando agora eu lembrei. Então, cara, isso é muito legal, um compartilhamento de culturas assim, muito, muito interessante dentro da empresa, né? De pessoas de vários lugares, e você pode ter lugares que às vezes não tem nem muita oportunidade de trabalho, e você consegue dar uma oportunidade para a pessoa lá. Então, isso gera vários benefícios, né? Então, o nosso modelo atual é esse. Agora, todos aqui na nossa empresa trabalham com modelo de prestação de serviço, tá? Tá, legal. Pessoal, não sei se vocês têm visto isso, mas várias dessas técnicas novas que as empresas usam aí, metodologias ágeis de gestão de projeto, design thinking para gerar inovação, tudo mais, esse lance de inclusão nas empresas, tal, tudo isso tem a ver com a multidisciplinaridade das pessoas e, consequentemente, tem a ver com criatividade e repertório. Então, o que é criatividade? É você ser capaz de conectar disciplinas diferentes de uma maneira nova. Tá? E como que você faz isso? Você aumenta o seu repertório. Quanto mais disciplinas você tiver em torno de você ou da sua empresa, maior a chance de você ser criativo. Então, essa possibilidade que o remoto traz, como o Luiz comentou, aí, de ter pessoas no mundo inteiro, tá, acaba aumentando a criatividade da empresa, naturalmente. Só pelo fato de ser pessoas multidisciplinares, em locais diferentes, que têm histórias diferentes, culturas e tal, não sei o quê. Enquanto que a gente vê no dia a dia de empresas que são muito fixas, você vê assim, as pessoas normalmente são muito parecidas, tem uma estrutura de roupa, né, tem um dress code normal, aí você começa a ir nos mesmos lugares,
aí elas estão todas na mesma cidade, então você acaba meio que formatando um pouco, colocando as pessoas meio que numa caixinha, entendeu? E essa eu acho que é uma grande sacada aí, pô, foi maravilhoso você ter trazido esse ponto, né? Legal. E você vê, pô, o Luiz tem pessoas na Alemanha trabalhando. Eu sempre comento isso, né? Que tem empresas que assim, ó, a gente está vivendo, graças a Deus, a gente está vivendo um mundo digital que permite essa nova flexibilização de trabalho, né? Antigamente, talvez a gente não tinha tecnologia para isso. Mas se você pensar, é óbvio que não é a sua empresa que detém o conhecimento de tudo. Tipo, o Luiz faz um excelente trabalho no e-inscrição, no Ato 6, por exemplo, mas é óbvio que ele não tem os melhores profissionais do mundo em tal e tal área. Ele tenta ter o melhor, capacita os caras, tudo mais. Então, hoje, você consegue acessar aquele cara para prestar um serviço para você que é o mega expert numa área XYZ. Entendeu? Hoje a gente tem essa liberdade. O digital promove isso. O trabalho remoto pode potencializar o seu negócio só por isso. Por você conseguir acessar as melhores mentes. Entendeu? E isso eu acho que é fantástico para quem tiver disponibilidade, né? Luiz, a gente está chegando aí nos últimos 2 minutos da live, que, pô, passou super rápido aí, foi muito insight. Me diz aí quais são as dicas finais que você dá para quem está querendo fazer essa transição e tal, ou para quem já está, mas está com problema de produtividade e tal. Deixa uma dica aí. Legal. Bom, acho que o grande ponto aqui que pode fazer acelerar muito ou dificultar muito é a questão cultural. Entende? A cultura da empresa, ela não é algo que você muda do dia para a noite. Então, um aspecto muito forte que eu considero para o remoto funcionar é uma cultura de confiança, sabe? O relacionamento entre as pessoas que você cria dentro da sua empresa. A gente viu aqui, por exemplo, nosso encontro de final de ano, né, que a gente teve em dezembro da empresa. Imagina pessoas chegando de várias cidades e, assim, foi incrível. Foi um dia incrível. As pessoas pareciam que eram amigas, pessoas que nunca tinham se visto. Algumas delas nunca tinham se visto. E ali eu chorei de emoção porque eu vi assim, cara, a nossa cultura permitiu as pessoas serem amigas antes delas se verem, sabe? Elas sentiam-se muito próximas. Então, incrível. É possível funcionar remoto e as pessoas terem esse relacionamento muito bom, sabe? Isso é possível, a gente vive isso é nítido aqui. Então, só que você precisa, como gestor, promover isso, você precisa promover uma relação de confiança. E quando você falou de liberdade, responsabilidade, tudo aquilo que a gente falou, no final das contas, se você não criar uma relação de confiança com as pessoas, o que você vai acabar fazendo? Voltando no método tradicional e ficar querendo controlar. A hora que o cara chegou, a hora que o cara saiu, a hora que ele mandou um e-mail, a hora que ele fez tal coisa. E aí, se você como gestor entrar nesse nível de microgerenciamento, já era o teu trabalho remoto. Então, é muito possível, é muito importante criar isso, mas isso é cultural, você precisa promover isso muito, né? Se a sua empresa já tem isso, vai facilitar muito essa transição para o remoto, entende? Esse é o principal aspecto que eu vejo, assim, da questão dos desafios. Um outro ponto é, realmente, focar em resultados. Focar em resultados e não em horário e não em tarefas. Então, para você focar em resultados, você precisa definir muito bem aonde você quer chegar, seus objetivos, definir muito bem as suas metas, né? E aí, como recomendei, acho que tem outras também, mas a metodologia de OKRs eu considero hoje disparada a melhor para isso. Assim. Trabalhei em multinacional com metodologia, com um monte de KPIs, trocentas coisas que você tinha que medir para que no final das contas, sei lá, 80%, 90% delas nem serviam de fato para medir onde você quer chegar. E aí, enfim, acho que o OKR é uma metodologia muito boa para isso, para te ajudar a fazer planejamento rápido, ágil, né, e também poder gerenciar resultados. E usar as ferramentas certas para acompanhar isso, né? Então, organizar as tarefas, usar um Pomodoro. Então, acho que a gente passou aqui por vários desses aspectos aí, que são bem importantes aí para conseguir implantar isso. Pô, legal. Muito obrigado, Luiz. A live está acabando aí, a gente tem os últimos 20 segundos. Obrigado por quem participou aí, espero que tenha sido enriquecedor para vocês, que vocês consigam fazer essa transição cultural nesse momento, especialmente,
e amanhã estamos de volta no mesmo